Ok, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Gratidão a quem também estiver ouvindo. E hoje nós temos, assim, a, a grata satisfação da nossa conclusão do capítulo sobre a cura do sonho. E o tema hoje, que é o herói do sonho, ele traz toda a metafísica. Jesus escancara aqui todo o nosso sistema de pensamento separado. Toda vez que nós nos sentirmos individuais ou pessoais, ou um ser físico e psicológico, nós acreditamos no que Jesus vai apresentar hoje. E ele coloca isso não para criticar ou não para zombar da nossa crença. Parece quase que até um deboche para o ego, mas na verdade Jesus não está falando a um ego, ele está falando a um tomador de decisões que equivocadamente identificou-se com o ego e está aprendendo agora que ele apenas estava equivocado em seu pensamento, em sua crença, em seu sistema de pensamento, porque nós ainda somos como Deus nos criou. Então, a nossa realidade, ela jamais desapareceu, mas ela aguarda para ser redescoberta ou reconhecida, conhecida de novo, pela consciência nossa, que para se experienciar em algo que não foi criação de Deus, que é algo que não é Deus, a consciência se separou da sua realidade. E poucas vezes isso é trazido tão claramente, embora o curso fale disso o tempo todo, mas a sessão da conclusão da cura do sonho, Jesus não poupa em mostrar de que material é feito o sonho. E nós, como tomadores de decisão, que acreditamos nisso. E por isso essa sessão de hoje, essa sessão tão importante. Mas antes da gente iniciar a leitura comentada, eu convido vocês a, como sempre, para que a gente se una no nosso propósito, que é nós, como tomadores de decisão, nós colocamos a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, para que ele use isso a favor do nosso ser, que é sempre a favor de Deus. Assim, estabelecemos como meta o Espírito Santo como nosso professor para essa hora de estudo. E com a meta estabelecida, se nós mantivermos nos fiéis à ideia de que venha, que seja o lugar da nossa mente onde habita o Espírito Santo, que nós queremos estar nessa hora de estudo, assim será, e assim nós estamos prontos para ver o que Jesus então vai nos colocar sobre a crença do nosso ser separado, sobre a ideia dominante em todo pensamento que acredita que se separou de Deus e que criou um reino à parte dele. Então, Jesus aqui, ele traz a percepção corrigida do que é esse ser que, quando nós estamos na mente individual, nós acreditamos que somos nós. E por isso que ele fala o herói do sonho, o personagem do sonho, aquilo em torno do que o sonho gira. Então, repetindo, só é o capítulo 27, a sessão 8. E nós iniciamos, Jesus inicia, falando que o corpo é a figura central do sonhar do mundo. Então, todo sonhar do mundo, ele está embasado, ele tem como alvo ou como existencialismo o corpo. Então, o corpo é a figura central. Sem um corpo, não há um mundo dual, não há um mundo físico. Então, os corpos são, assim, o centro, vamos dizer assim, do sonhar do mundo, desse mundo
sonhado desse mundo projetado. Não há sonho sem ele, e nem ele existe sem o sonho no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Então, não há sonho sem um corpo. Então, sem uma figura a qual nós assumimos como se fosse nosso ser, não há um sonho de separação. E nem sequer há sonho se não tivermos esse instrumento com o qual sonhar. Então, o corpo, o sonho, ele só vem porque nós acreditamos que somos esse corpo, que somos esse ser separado. Então, isso possibilita o que para nós parece, na mente separada, parece ser real, mas ainda é um sonho. O corpo, ele ocupa o lugar central de todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasce para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. E Jesus já descreveu todo o existencialismo, do início ao fim da história, da trajetória do corpo. Nasce de outros corpos, tem a sua aparente vida separada de outros corpos e morre para virar no nada. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. Isso também está claro em todas as sociedades. Tem aqueles que são mais próximos e aqueles a quem se deseja distância. É a história geral de todos que se veem em corpos. A sua segurança é a sua preocupação principal. Então, desde que nasce até morrer, o primeiro pensamento sempre é proteger esse corpo, de aparentemente manter ele vivo. O seu conforto é a regra que o guia. Então, os sentidos físicos do corpo ajudam, então, nesse sentido, de tudo estar baseado para o corpo. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir uma das outras. Então, este maior aprendizado, que dentro do corpo parece tão enaltecido, o curso inteiro nos ensina o quanto nós não sabemos distinguir a alegria da dor. Inclusive, a gente viu umas aulas atrás que chama a dor de alegria e ela já não será mais dor, o prazer de... E quando o prazer é visto sob outro ângulo, ele se torna dor. Então, a mente separada não sabe mais o que é o seu verdadeiro interesse, o que é interesse do ser real que nós somos. E o corpo não é um bom professor para nos dizer o que é que nos fará felizes e o que é que nos fere. Porque como que algo que foi feito para nos separar do nosso ser poderia ser aquilo que nos traz a alegria que o próprio Deus nos criou para a felicidade, a nossa função é a felicidade, é a alegria. Então, como que algo que é o oposto disso poderia saber como chegar a isso? O sonhar do mundo toma muitas formas, porque o corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e real. Então, cada um tem aparentemente sua própria história, o seu próprio jeito, as suas particularidades, tudo para fazer parecer real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel, que o mundo proclama como valiosas e reais. O dinheiro, ou outras formas também. Então, Jesus, como disse, ele quase que debocha da ideia da mente
de acreditar que alguma coisa externa possa acrescentar ao nosso ser. Então, ele apenas está mostrando aqui o quanto, quando identificados com o corpo, o quanto nós idolatramos ao corpo, a ponto de, como ele diz aqui, de colocar sobre ele coisas que são nada, mas que às quais é dado valor, se torna um tesouro em si. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Então, as barganhas, as alianças feito entre outros corpos para ser especiais, mas especiais individualmente, para individualmente ganhar mais. Às vezes sonha que é um conquistador de corpos mais fraco do que ele, quando ele se sente acima. Mas em algumas fases do sonho, ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. Quem também nunca sentiu isso? Então, isto é a jornada dos corpos. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo jamais teve. E aqui o jamais, como sempre tenho dito, porque não é real, não é que não está havendo na nossa experiência um sonho. E nem é erro de grafia dizer que jamais teve. Na nossa experiência, como se tivesse. E então, para nós, o herói do sonho, então, do nascimento à morte, é sempre o corpo. O herói desse sonho nunca vai mudar e nem o seu propósito. Então, não é mudar o herói do sonho, todos os melhoramentos, todas as alavancagens de melhoramentos do herói do sonho, não tiram a ideia de que ainda se é um ser sonhado. Então, Jesus nos convida para ver além disso, por isso que ele nos coloca exatamente como é para o sonho. Embora o sonho propriamente dito tome muitas formas e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos em que seu herói se encontra, o sonho tem apenas um propósito ensinado de muitas formas. Então, o propósito para todas as formas de vida dentro de uma individualidade é sempre o mesmo, embora as formas de vida possam mudar enormemente entre um ser e outro, e mesmo entre um tempo no mesmo corpo e outro tempo. Então, a infinidade de variações, mas sempre o mesmo propósito. Essa única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez, e ainda mais uma vez, que ele é causa e não efeito. Então, essa é a grande lição da ideia desse ser um corpo, que o corpo é a causa, que nós somos um efeito dessa causa, e se não estamos nos sentindo bem na nossa mente, que deveríamos procurar mudar na nossa causa, buscar no corpo, buscar no externo, buscar nos relacionamentos, nos entornos, ou mesmo no próprio corpo, melhorias que vão fazer com que a nossa mentalidade, então, melhore. Este é o grande engano, então, que o corpo é a causa e não o efeito. E tu és o seu efeito e não pode ser a sua causa. Então, quem é esse tu, que é o efeito do corpo? O tomador de decisão, o ser pensante, esse ser que não é o corpo, mas que está ciente de que ele acredita que ele é um corpo, está ciente que ele usou do corpo como se fosse o seu ser e que o corpo estava representando a causa do que ele acreditava que era.
Como que é possível aprender agora diferente? Justamente porque não somos o corpo. Justamente porque o corpo não é causa. O corpo é efeito da causa da mente que pensou separação. O corpo é só um efeito projetado pela mente para cumprir um papel de ser a nossa identidade. Então, foi um engodo, é um engano, é um equívoco, a nossa identificação com o corpo. E o corpo é neutro, ele não é nem bom, nem mal, nem nosso ser, nem ser algum, ele não é nada. Mas ele se presta ao papel ao que ele foi dado. E como nós fizemos esse corpo para ser nossa identidade, que é um equívoco, o corpo também pode servir a outro propósito, ao Espírito Santo, como a gente vai ver mais adiante. Mas seguindo aqui, Jesus nos dizendo, aqui no 4, assim tu não és o sonhador, mas o sonho. Então, acreditando no corpo, nós esquecemos que somos nós que fizemos isso. E nós passamos a ser o sonho ao invés do sonhador. Isso é o que a nossa mente individual percebe. E assim, vagas em vão, entras e sais de lugares e acontecimentos que ele inventa. Então, aparentemente, onde o corpo vai, nós estamos. Que isso é tudo que o sonho faz, é verdade, pois ele não é senão uma figura de um sonho. Então, realmente, o corpo aparentemente vai de um lugar para o outro, porque ele foi projetado para fazer isso mesmo. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as vejas como reais? Então, como nós, que somos mente, reagimos ao corpo, a não ser que acreditemos que ele de fato existe? Sempre digo, se alguém intelectualmente, e apenas intelectualmente, compreende isso e não tem a experiência disso, e quer dizer que ele não acredita mais que ele é um corpo, é só fazer o teste da dor. Corta um dedo, como eu sempre digo. Se doer ainda, é porque ainda acredita exatamente em tudo que Jesus disse, que nós ainda nos temos a nossa crença ligada ao corpo. Então, assim, nós reagimos como se o corpo fosse real e não apenas uma figura de um sonho. Todas as intrigas, desentendimentos entre irmãos, tudo isso vem porque nós acreditamos ainda que o irmão é o corpo. Por isso que reagimos. Se nós soubéssemos, na nossa experiência, não só no intelecto, mas na experiência, que o irmão não é o corpo, quem reagiria a um comportamento equivocado do corpo? Sabendo que o irmão não é o corpo. Então, por isso que ele diz, quem reage a figuras em sonho, a não ser que as veja como reais. No instante em que ele as vê como são, elas não mais têm efeito sobre ele, porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos pelo fato de as causar e fazer com que parecessem reais. Então, no momento que compreende que o corpo não é o ser, que o corpo é apenas uma projeção de uma ideia equivocada, uma fuga da mente, uma projeção para tornar real algo que Deus não criou, portanto, o ser também não criou, apenas pensou essa fantasia, e vendo agora essa fantasia materializada, sabendo que a própria mente causou essa fantasia, ou imaginou, projetou isso, como que reagiria a isso como se isso fosse verdadeiro? Então, ela simplesmente passa, observa, mas a partir de uma outra consciência, não mais identificado, e assim a mente não tem mais pensamento nenhum, julgamento nenhum sobre esse grande sonho físico. Quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve?
Eu só vou continuar aqui. No instante, só no 4, 5. No instante em que ele vê que não são reais, elas não têm mais efeito. Isso a gente viu, porque compreende que foi ele que deu esses efeitos. E agora, continuando, quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Então, essa é uma pergunta para o tomador de decisões. Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer a nós, que podemos decidir se queremos continuar vendo, nos identificando com a ilusão, ou se queremos voltar à consciência, à nossa realidade. Então, a esse tomador de decisão, quanto estamos dispostos a escapar dos efeitos desses sonhos? O quanto queremos que o mundo não nos afete mais, isso que nós tomávamos por verdade estava nos ferindo. É teu desejo que nenhum sonho apareça como a causa daquilo que fazes? Então, nós realmente queremos assumir que a causa está na nossa mente e não lá fora? Isso é uma tomada de decisão. Então, vamos simplesmente olhar para o início do sonho, pois a parte que tu vês não é senão a segunda parte, cuja causa está na primeira. Como sempre tenho dito, nós estamos cientes aqui da segunda parte de um grande sonho. A primeira parte do sonho, que é quando nós projetamos, quando nós causamos, quando nós fizemos esse mundo todo aparentemente separado, de consciências separadas, essa primeira parte é ela que é a causa da segunda parte do que estamos seguindo aqui, do que estamos experienciando aqui. Por isso que é em vão buscar curas dentro da segunda parte do corpo, tentar manipular corpos ou situações ou mantras com pensamentos diferentes, todos eles presos à segunda parte do sonho, sem mudar a causa que aconteceu na primeira parte do sonho, e mais do que isso, antes do sonho, por que viemos a sonhar? Então, Jesus nos convida aqui que se nós queremos, de fato, tomar de novo para o nosso controle as coisas que aparentemente o mundo nos faz, nós precisamos nos deslocar ou saber ou tomar consciência dessa primeira parte que nós julgamos essa consciência fora. Nós não estamos cientes da primeira parte, mas agora estamos aprendendo a, junto com o Espírito Santo, olhar para ela. Ninguém que esteja dormindo e sonhando no mundo se lembra do seu ataque a si mesmo. Esse ataque aconteceu na primeira parte do sonho, que é quando a mente ela é unificada e se desmembra em bilhões de consciências, bilhões de corpos, para aparentemente um outro ser atacar o meu ser. Mas esse ataque é a mim mesmo, porque ainda sou eu que sonhei isso na primeira parte do sonho, um só sonhador. Ninguém acredita que houve, de fato, um tempo em que ele nada conhecia de um corpo e nunca poderia ter concebido esse mundo como algo real. Não na nossa experiência, quando nós nos identificamos e acreditamos no corpo físico. Para acreditar no físico, nós esquecemos desse tempo. Ele imediatamente teria visto que essas ideias são uma única ilusão, ridículas demais para qualquer coisa, exceto o riso que as despede. Então, se nós pudéssemos ver o sonho, nós que agora somos a consciência da segunda parte do sonho, se nós pudéssemos ver o início do que trouxe o sonho, conscientes ainda, agora na segunda parte, conscientes do que causou a primeira parte do sonho, nós iríamos despedir com riso, porque de tal maneira impossível e ridícula que é essa ideia. Como elas parecem sérias agora. Então, como o mundo parece sério para quem se identifica na segunda parte do sonho. E ninguém é capaz de se lembrar do tempo em que teriam sido recebidas com riso e descrença.
Podemos nos lembrar disso se apenas olharmos diretamente para o que as causou. Então, veremos justificativas para o riso e não uma causa para o medo. Então, Jesus nos convida para olhar por que nós tivemos um sonho de separação, para a causa primeira, aquele primeiro instante de insanidade. É para esse que nós precisamos nos voltar para desmascarar todo o restante, porque todo o restante está aí apenas para encobrir a consciência disso. Uma vez que a consciência da primeira causa de um sonho é revelada a nós, aí nós passamos a compreender por que esse mundo ele não pode ser e por que ele é passível de ser despedido com um riso. O que isso significa? Jesus, continuando aqui, vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Então, vamos devolver ao sonhador, vamos recolher aquele papel que nós demos aos outros para o sonhador. A nossa mente, que é a sonhadora que sonhou esse mundo, vamos devolver isso no instante santo, nós devolvemos os outros, todos os personagens do nosso sonho sonhado como parte de nós mesmos, porque nós fizemos isso. Então, devolvemos primeiro a mente. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. A ideia de separação. Isso se introduziu na eternidade. Em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e de ter efeitos reais. Então, surgiu essa ideia impossível. Ao invés de rir-se do impossível, esqueceu-se disso e deu seriedade, como de fato fosse possível separar de Deus. Mas agora, juntos, nós podemos rir dessas duas coisas, de rir de que essa ideia possa ser realizada da separação e que ela tem efeitos reais, que ela pode ferir o que Deus criou e protege dentro de si. O que é invulnerável pode ser ferido. Então, juntos, agora com a mente curada, nós podemos rir-se dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. Então, a ideia de tempo que nós fizemos para fazer parecer que existe esse outro reino além do reino do céu, como que tal tempo, existencialismo, poderia ocupar o lugar da eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. Então, é uma piada a ideia de separação. É uma piada achar que que o fato de nós sonhar com a separação e projetar para fora da nossa mente milhares de papéis para consciências individuais, que isso se tornou verdade. Isso tudo continua sendo um grande sonho, uma grande ilusão. Uma intemporalidade na qual o tempo torna-se real, uma parte de Deus que pode atacar a si mesma, um irmão separado como um inimigo, uma mente dentro de um corpo, são todas formas circulares, cujo fim tem início no seu começo, terminando na sua causa. Então, tudo isso, todos esses níveis aqui que Jesus acaba de descrever, todos eles acabam no seu início, porque seu início foi um pensamento impossível. Então, nesse pensamento impossível, pensou-se num tempo, tornar o tempo real, que uma parte de Deus pode atacar a si mesmo, nós, como criação de Deus, agora podemos nos atacar através do irmão,
e que somos separados do irmão, que somos uma mente presa dentro de um corpo. Isso tudo acaba quando nós vamos lá no início a reconhecer a inverdade desse pensamento, que não foi um pensamento, porque só existem pensamentos pensados com Deus. Então, uma fantasia de um pensamento, uma imaginação de separação. Mas como que uma imaginação pode ser causa de alguma coisa? Como que uma fantasia pode ser causa de alguma coisa? Então, reconhecendo isso lá no início, tudo mais também é visto como realmente de fato é, uma ilusão. O mundo que vês retrata exatamente o que pensaste que fizeste. O mundo só retrata a ideia que nós pensamos que nós separamos de Deus. Exceto que agora pensas que o que fizeste está sendo feito a ti. Então, exceto que agora nós estamos cientes só da segunda parte do sonho e achamos que o mundo está fazendo a nós aquilo que, na verdade, nós é que fizemos. A culpa, pelo que pensaste que está sendo colocado fora de ti e sobre o mundo culpado, a culpa, pelo que pensaste, está sendo colocada fora de ti e sobre o mundo culpado que sonha os teus sonhos e pensa os teus pensamentos em teu lugar. Então, a culpa que nós pensamos, que nós fizemos um reino à parte de Deus, que nós nos separamos de Deus, essa culpa nós jogamos fora, essa culpa lá na primeira parte do sonho nós jogamos para fora, fazendo surgir um mundo físico, um Big Bang, consciências separadas, para aparentemente culpar agora outras partes pelo nosso sonho, para nós fugirmos da responsabilidade do nosso pensamento de separação, para culpar outro. A culpa exige que alguém pague por ela. Então, agora nós preferimos que outra parte pague essa conta, e assim nós aparentemente vamos voltar de novo à nossa inocência. Então, é isso que o mundo aqui representa, essa é a razão do sonho dele. E nós estamos, então, cientes só da segunda parte, onde aparentemente, de fato, está sendo cobrado fortemente da nossa consciência o preço da culpa, e nós sofremos, e morremos, e temos doenças, tudo para resgatar isso. Então, falando ainda do mundo, ele traz a sua vingança, não a tua. Então, aparentemente, a vingança sempre é dos outros, nunca é eu que fiz os outros para isso. Então, eu sou a parte inocente. Ele te mantém estreitamente confinado dentro de um corpo que ele pune devido a todas as coisas pecaminosas que o corpo faz dentro do sonho do mundo. Então, essa consciência, nós fizemos um corpo, mas aparentemente agora é o corpo que nos judia, é ele que com a doença nos impede de sermos felizes, é ele que em última instância vai tirar a nossa identidade, entre aspas, se nós somos um corpo quando ele morre. Então, isso tudo nós fizemos, nós damos para o corpo e para o mundo, e esquecemos que nós só estamos recebendo de volta o que nós fizemos do mundo e do corpo. Tu não tens poder para fazer com que o corpo pare com seus efeitos maus, porque não o fizeste, e não és capaz de controlar as suas ações, nem o seu propósito, nem o seu destino. É claro, a segunda parte do sonho, o sonhador o sonhador apenas de uma parte do sonho não fez o corpo. Então, como mudar o destino do corpo? Então, se nós não nos elevarmos em consciência, se nós não chegarmos ao início da ideia de separação, como efeito final do sonho, nós realmente não temos poder sobre o corpo, porque o corpo foi projetado e ele segue o que veio antes
da nossa consciência individual. A nossa consciência individual é o mesmo efeito do que fez o corpo. Então, aparentemente, nós não podemos agora mudar o corpo e sofremos pelo que ele faz. Então, o corpo agora é pecador. Então, o corpo faz coisas que nós não gostaríamos de ter feito, mas quando vimos, foi automático, estava feito. Então, e isso aparentemente nos é colocado como nossos pecados, como nós sendo culpados, e tudo isso tem o propósito de esconder da nossa consciência aquele pensamento inicial de separação. Apenas estamos protegendo essa ideia quando acreditamos que somos esse ser final aqui, esse ser individual, essa mentalidade presa nessa segunda parte do sonho. O mundo nada faz senão demonstrar uma antiga verdade. Acreditarás que os outros fazem a ti exatamente o que pensas que fizeste a eles. Então, o que nós acreditamos que fizemos a eles, que nós demos pouco valor a eles, porque nós os julgamos fora da nossa mente, nós os vimos separados de Deus, então agora acreditamos que o mundo está a fazer a mesma coisa a nós. Mas uma vez que tiveres embarcado na delusão de os culpar, não verás a causa do que fazem, porque queres que a culpa caia sobre eles. Então, se nós entrarmos nesse sistema delusório de acreditar que realmente a causa do nosso desconforto, dos nossos mal-estares, daquilo que nós secretamente pensamos que não é digno de ser perdoado, porque é uma afronta muito grande, que isso é o que o outro fez, se nós acreditarmos nisso, nós realmente o fizemos porque queremos que assim seja. Nós ainda queremos nos livrar de uma culpa, porque realmente acreditamos lá na mente, lá naquele pensamento inicial, que nós nos separamos de Deus, que nós, de fato, fizemos isso tudo. Como é infantil e petulante o petulante mecanismo de manter a tua inocência, empurrando a culpa para fora de ti, sem jamais deixar que ela se vá. Isso que é um mundo. Eu empurro a culpa para cima do outro, mas eu não deixo que ela se vá porque ela ainda é minha, eu que dei esse papel ao outro, então eu não o libero desse papel. Então, isso é infantil e é um petulante mecanismo de proteger a separação. Não é fácil perceber a brincadeira quando, em tudo à tua volta, os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Então, como é difícil notar ou perceber que isso é uma infantilidade, uma brincadeira, uma fantasia, sem que a nossa consciência veja que nós fizemos isso, que nós podemos mudar isso instantaneamente, mudando a nossa mentalidade, mudando na nossa mente, indo para a mente certa. É só uma troca de consciência, é só uma decisão que nós precisamos tomar. Sem essa decisão, é impossível ver que a culpa está lá fora, porque na decisão de sermos culpados ou de sermos separados, isso exigiu que para jogar essa culpa para fora, realmente o que está lá fora parecesse verdadeiro, parecesse real. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato. Então, sem nós percebermos que a nossa decisão de separação é que é a causa de tudo, sem essa consciência, de fato, o que agora aparentemente está lá fora, parece sério e triste. Mas são apenas decorrências. É a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Então, não é que o mundo aqui é uma brincadeira. Sem nós irmos para a causa inicial, que é na mente, que é uma decisão de acreditar que somos diferentes do que Deus nos criou, sem essa causa,
apenas vendo aqui a segunda parte do sonho, de fato, o mundo não parece brincadeira. Ele parece muito sério, muito ameaçado, muito ameaçador e muito passivo de correção e parece sem jeito mesmo. Então, todas as coisas que aparentemente o mundo testemunha não parece brincadeira se não for visto pela causa da mente que o pensou. Se nós não deslocarmos a nossa consciência para o pensamento inicial que causou isso tudo. E é o Espírito Santo o veículo no qual nós podemos embarcar para ver esse pensamento inicial, porque o ego jamais vai mostrá-lo, porque o ego é o efeito desse pensamento já. Como que o ego poderia mostrar algo que antecede a ele? Então, só no Espírito Santo é que nós podemos embarcar para ver a causa. E aí o mundo nos parecerá essa brincadeira que de fato é. O Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente e não olha os efeitos. O Espírito Santo olha para a ideia de pensar separação de Deus, e ele ri gentilmente disso, e ele não olha adiante do que surgiu depois dessa causa. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Então, já que nós, por nós mesmos, a partir do primeiro instante que pensamos separação, nunca mais olhamos para a causa, só o Espírito Santo fez por nós. Então, como que nós poderíamos fazer isso? Só através do Espírito Santo que vê essa causa. Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível para que possam olhar juntos para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Então, o Espírito Santo só pede que levemos os efeitos, aquilo que estamos sentindo aqui no mundo, aquilo que nos perturba aqui, para que a gente leve isso a ele e olhe para a causa disso, não para o efeito. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. Então, nós podemos ir todo queixosos para o Espírito Santo, tentando justificar como nós estamos certos em sofrer e como que o outro foi mal conosco. Mas o Espírito Santo sabe que isso é efeito e o Espírito Santo não olha para o efeito. Ele olha para a causa, que é um pensamento separador que iniciou essa jornada toda, que iniciou essa fantasia toda, essa delusão de um mundo. Então, o Espírito Santo, ele não se engana, ele não é passível de erro devido aos efeitos que trazemos a ele. Ele sempre se mantém firme na causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Isso faz todo sentido para nós. Quando uma causa é corrigida, os efeitos daquilo que foi corrigido desaparecem automaticamente, porque não existem efeitos sem causa. Assim como também não existem causas sem efeito, e obviamente, se nós pensamos separação de Deus, não tinha como não surgir esse mundo, porque a causa exigiu o seu efeito. Mas o Espírito Santo mudando na nossa mente a causa, os efeitos mudam automaticamente, eles são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer, meu irmão, filho santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer. Então, filho santo de Deus, observe o quanto isso é uma fantasia. Jamais aquilo que te trouxe as lágrimas aqui poderia ter sido real, porque o céu continua sendo o teu lar. Tu ainda és como Deus te criou. Como que isso que agora aparentemente está te afetando poderia ser verdadeiro? Então, é por essas linhas que o Espírito Santo, ele cura. E deixarás o instante santo com o seu riso e o do teu irmão unidos ao seu. Porque nesse instante santo que o Espírito Santo nos mostrou isso, nós compreendemos que a causa do mundo foi o nosso pensamento, e nesse instante santo o mundo inteiro estava lá.
Todos os irmãos estavam conosco lá, porque todos, tudo é efeito desse único pensamento. Então, essas causas que aqui parecem separadas, estavam lá junto, e por isso que quando nós retornarmos desse instante santo, nós trazemos o riso nosso e do irmão que foi liberado junto, ao nosso lado. O segredo da salvação é apenas esse: tu estás fazendo isso a ti mesmo. Então, esse é o segredo para nós conseguirmos tomar a decisão de voltar à consciência de quem nós somos. Nós precisamos saber que toda delusão, tudo isso que surgiu a partir da ideia de separação de Deus, nós estamos fazendo isso a nós mesmos. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Seja qual for a forma física, seja qual for, seja quão convincente pareça ser o que está nos atacando, ainda é nós que fizemos isso a nós mesmos. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é verdade. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro. Nós ainda, na primeira parte do sonho, nós fizemos isso a nós mesmos. E a causa é um pensamento de separação de Deus. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estava sonhando. Se estivermos cientes de que estamos sonhando, nós não reagimos com dor, com sofrimento a figuras do sonho. Simplesmente deixamos elas ir. Rimos-nos da ideia delas parecerem reais e passamos a não mais ter investimento nelas. Simplesmente isso. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Então, por mais odiento e mal que seja o sonho, que o que esteja nos acontecendo, se nós ainda nos perturbamos com isso, temos que ser muito honestos conosco mesmo. Se isso ainda nos perturba, é porque nós deixamos de reconhecer a primeira parte do sonho, que nós fizemos esse sonho, e que o causador do sonho é uma crença equivocada. Essa única lição aprendida te libertará do sofrimento, qualquer que seja a forma que ele tome. Então, essa lição de aprender que tudo que nos acontece é nós que ainda o fizemos, mas que a causa de nós o fazermos está equivocada, essa lição aprendida é ela que assegura a nossa libertação de todo sofrimento. É aí que reside a nossa liberdade. É aí que está o poder da libertação do próprio inferno que nós fizemos a nós mesmos. O Espírito Santo repetirá essa única lição abrangente de libertação até que ela tenha sido aprendida, independentemente da forma do sofrimento que te traz dor. Então, em todas as lições de dor, o Espírito Santo quer nos ensinar essa única lição de apreensão. É apenas isso que o Espírito Santo nos ensina, que nós somos o sonhador do sonho, nós fizemos aí, nós isso mesmo, isso que estamos sonhando, e que, na verdade, sequer isso nós fizemos porque a causa disso não é verdadeira. A causa é falsa. Derrubando a causa, os efeitos desaparecem por si só. Então, isso o Espírito Santo quer nos ensinar, e ele nos ensina isso, que a causa é que nós ainda estamos em Deus, ainda somos como Deus nos criou, que é impossível que o que Deus criou igual a si mesmo tenha se modificado, porque Deus não é passivo de mudanças. Então, como que nós poderíamos ter
tornado pecador aquilo que Deus criou em sua própria santidade. Então, essa causa o Espírito Santo nos lembra para que a memória da nossa impecabilidade venha a nós e assim a pseudo-causa de um mundo imaginado desapareça. Por isso que a cada instante, a cada sofrimento, o Espírito Santo nos ensina isso. Essa também é a base do perdão que o Espírito Santo nos usa nos ensina para que nós o usemos como recurso até chegarmos à causa e compreendermos que nada fizemos, que não há nada a perdoar. Por isso que o próprio perdão é uma ilusão. O próprio perdão é não real, mas, por outro lado, é a única ilusão que tira das ilusões, porque o perdão ele nos deixa na causa inicial e lá podemos escolher de novo pela verdade, pela realidade, pelo ser desperto, ao invés de um sonho de fantasia. Seja qual for o ferimento que tragas a ele, ao Espírito Santo, ele fará uma resposta com essa verdade muito simples. Então, toda cura se baseia nessa verdade, pois essa única resposta elimina a causa de qualquer forma de pesar e dor. A forma não afeta em nada a sua resposta, pois ele quer te ensinar apenas a causa única de todas as formas, não importa quais sejam. E compreenderás que os milagres refletem a simples declaração: eu mesmo fiz isso e é isso que quero desfazer. Então, agora eu fiz isso. E agora quero mudar o meu pensamento, quero mudar a minha mentalidade. É a isso que os milagres substituem os efeitos do ego. É a isso que a cura aqui no sonho substitui todo o pensamento de sofrimento e de dor. Todos os enganos são corrigidos nesse único pensamento. A forma, existe milhares delas, de sofrimentos, de enganos, de vir ao Espírito Santo, mas o embasamento da cura é sempre o mesmo. Nós fizemos isso a nós mesmos, que estamos vendo fora de nós, e é isso que nós queremos desfazer. E por isso que temos que olhar para a causa do porquê que fizemos isso. E essa causa sempre tem a ver com o engano de se imaginar separado da fonte, separado de Deus. Trazem, então, todas as formas de sofrimento a ele, que sabe que cada uma é como todo o resto. Para o Espírito Santo não tem graduação ou forma diferente do sofrimento e dor. Todas são a mesma. Todas são efeito de uma causa falsa. Ele não vê diferenças onde não existe nenhuma e te ensinará como cada uma é causada. Todas as diferenças que existem aqui nas formas de sofrimentos foram causadas da mesma causa, da mesma forma. Nenhuma tem uma causa diferente de todo o resto e todas são facilmente desfeitas por apenas uma lição verdadeiramente aprendida. A salvação é um segredo que só escondeste de ti mesmo. Então, ainda a causa está na própria mente, só existe uma causa, e isso nós escondemos de nós mesmos. O universo proclama que é assim. O universo proclama que nós escondemos a salvação de nós mesmos, porque agora procuramos a salvação dentro do universo, mudando o universo. No entanto, não prestas a menor atenção às testemunhas do universo, pois dão testemunho de algo que não queres saber. Elas parecem manter isso em segredo, escondido de ti. Entretanto, só precisas aprender que apenas escolheste não escutar, não ver. Então, as testemunhas do universo aparentemente comprovam que existe um mundo separado de nós, porque nós assim escolhemos não ver, porque nós escolhemos esconder a salvação de nós mesmos. Nós escolhemos sair da mente, fugir da presença da mente ou daquela causa de separação de Deus com
ou devido à culpa sentida na mente, por acreditar separação, a culpa que sempre exige punição, ou a ideia de pecado que exige punição, fez com que nós agora nós seguemos para os testemunhos do mundo. O mundo poderia facilmente testemunhar que tudo ainda está na nossa mente, que nós somos o sonhador do mundo. E os milagres fazem isso. Os milagres, que também são ilusões, porque no céu tudo é conhecimento, não há milagre, mas o milagre, ele comprova que tudo que aparentemente está lá fora ainda é na nossa mente que nós os fizemos. E assim substitui todos os testemunhos falsos, que nós demos esse papel ao mundo de representar um testemunho falso, de representar que nós nos separamos de Deus. Mas isso tudo porque nós escolhemos não escutar, não ver. Como perceberás o mundo de forma diferente quando isso for reconhecido? Quando nós aceitarmos que somos a única causa do mundo e liberarmos o mundo de ser o nosso flagelo, como nós veremos um mundo diferente? Quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. Então, aqui, consciente da segunda parte do sonho, nós podemos perdoar ao mundo pela nossa própria culpa colocada sobre ele. E aí o mundo todo ficará livre da culpa. A inocência do mundo não requer a tua culpa e nem a tua inculpabilidade se baseia nos seus pecados, que é o que o ego ensina. O ego ensina que se o mundo é inocente, então o pecador sou eu. Ou se eu quero a inocência, o culpado está lá fora. Isso é o ensinamento do ego. Mas a inocência do mundo não requer que nós sejamos culpados. A inocência do mundo só requer que nós permitamos que nós nos permitamos ir ao início de tudo, na nossa mente, junto com o Espírito Santo, e lá permitir que Ele nos mostre que um Filho de Deus, o nosso ser, é impossível que ele tenha se separado de Deus. O quanto essa ideia é um equívoco. Isso é óbvio. Um segredo que não está ocultado para ninguém, só para ti mesmo. Então, que esse segredo de nós acharmos que ou o mundo é pecador, e nós inocentes, ou nós os maus e o mundo inocente, isso é um segredo que não está ocultado a ninguém, só nós mesmos fechamos os olhos para isso. E é isso que tem te mantido separado do mundo e mantido teu irmão separado de ti. Essa ideia de que nós ainda somos separados, a ideia de que essa segunda parte do sonho seja o sonho completo, que essa é a realidade do sonho. Então, é isso que nos separa de nós mesmos e do irmão. Agora, precisas apenas aprender que ambos são inocentes ou culpados. O irmão sempre será igual a mim. Ou ambos, eu e o irmão, somos inocentes, somos ainda o Filho Santo de Deus, ou ambos somos o culpado que acredita na separação de Deus. A única coisa impossível é que um não seja como o outro, que as duas afirmações sejam verdadeiras. Então, a única coisa impossível é que o irmão possa ser inocente e eu culpada. Ou o contrário, eu inocente e o irmão culpado. Ou o céu é de todos, ou não é de ninguém. É impossível fracionar ou salvar parte do nosso ser. Ou só a realidade de Deus é real, ou só a realidade da separação seria real e Deus não seria, Deus não existiria. Esse é o único segredo que é ainda a ser aprendido.
Então, nós ainda precisamos, na nossa prática, aprender que tudo o que queremos para nós, nós estamos querendo isso para o mundo todo, e não uma salvação à parte, um ser desenvolvido à parte, uma consciência salva separada do restante. Isso é impossível. Ou nós elevamos na consciência e somos o todo, ou então condenaremos o todo ao fracionamento. E o fato de estares curado não será nenhum segredo. No momento que percebermos que realmente é a nossa mente, lá na primeira parte do sonho, que fez a tudo, e liberarmos isso, porque a causa era falsa, o mundo todo será curado desse segredo. Ninguém mais manterá isso em segredo para a nossa consciência. Então, com isso, Jesus conclui a cura do sonho, porque é exatamente assim que nós alcançaremos a cura da mente e o mundo inteiro, como parte do nosso ser, será curado junto. O céu é integridade, ou apenas o inferno parece ser a nossa realidade. E nós estamos aprendendo o quanto algo que Deus não criou não pode ser realidade. Então, o inferno não pode ser a realidade, porque Deus é a única fonte criadora. Então, com isso, nós concluímos a cura do sonho, porque é realmente por aqui que o sonho será curado. E claro que Jesus nos conhece e sabe que ainda há medos a serem desfeitos para aceitar essa cura, por isso que o próximo capítulo, o capítulo 28, é o desfazer o medo, nessa continuação que Jesus está nos trazendo aqui na reta final do texto. Então, fica esse convite para, a partir de quinta-feira, então, o desfazer do medo, nós aprendermos nesse capítulo. Eu vou concluir, então, aqui o herói do sonho. Acho que hoje até não tivemos nenhuma interação ainda durante aqui a leitura comentada, mas nós estamos agora aqui aqui na nossa hora de interação. Alguém gostaria de colocar algo ou de expressar algo a respeito desse tema? E quando não há expressões, eu sempre digo, é porque o texto em si ele já é a expressão maior, e isso é para ser experienciado. A leitura, o comentário é técnico, mas a experiência que está por detrás disso, essa deve ser levada em conta e mantida, e com essa vontade de que permaneçam nessa experiência. Eu vou me despedindo aqui, pessoal. Eu vou encerrando essa gravação. E gratidão, como sempre, a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, por não nos abandonar no sonho.